Muito obrigado, presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores. General Dutra, queria iniciar agradecendo, general, por estar participando, contribuindo, respondendo com esta CPMI. E eu queria iniciar o seguinte: general, o senhor há pouco falou aqui para a nossa relatora que não agiu porque as manifestações eram manifestações pacíficas e que o acampamento fazia parte de manifestações pacíficas. Na verdade, o acampamento ele estava batendo o álbum, ou batendo o bingo mesmo, do título 9º do Código Penal, no que diz respeito aos crimes contra a paz pública. E aí tem o artigo 286, incitação a crime, o artigo 287, apologia ao crime, e o artigo 288, associação criminosa, além de estímulo e incitação a ato criminoso. Diante disso tudo, general, o senhor ainda acredita que o acampamento e as manifestações eram manifestações pacíficas? Deputado Rafael Brito, obrigado, boa tarde. Os acampamentos aconteceram em frente a todos os quartéis, praticamente todos os quartéis do Exército ao longo do Brasil. O Comando do Exército determinou que aonde não houvesse ordem judicial, não caberia a nós decidirmos se aquele acampamento era legal ou ilegal. O Comando do Exército determinou que as manifestações seriam tiradas e onde houve ordem judicial, no caso de Belém, no caso de Belo Horizonte, esses acampamentos foram retirados. Perfeito, fico satisfeito em saber que houve essa ordem e, evidentemente, o ambiente militar respeita muito a hierarquia. O senhor, enquanto chefe do Comando Militar do Planalto, agiu em algum momento para desmobilizar o acampamento em frente ao seu quartel comandado? Nós agimos o tempo todo na estratégia indireta, evitando o enfrentamento. Não havia uma ordem judicial. Esse tipo de desocupação é uma operação muito complexa que coloca em risco a integridade das pessoas. A diretriz era que sem ordem judicial não deveria haver emprego de tropa. Então, o tempo todo nós trabalhamos no sentido de dificultar a logística e dificultar os acessos e a mobilização dos manifestantes. Deixa eu dizer, general, aqui quando esteve o coronel Naime, que faz parte aí dos coronéis que estão presos da Polícia Militar do Distrito Federal, ele disse que tentou, pelo menos por 3 vezes, desmobilizar o acampamento, e que foi nessas 3 oportunidades impedido pelo Exército. Por que razão a PM foi impedida por repetidas vezes, inclusive pelo senhor, como afirmou o coronel Naime, de desmobilizar o acampamento? Aí eu só queria dizer aqui o que ele falou, tá? Abre aspas, foi do próprio general Dutra desmobilizando as tropas e dizendo que não seria necessário. Inclusive, ele fez até algumas alegações dizendo: não, vocês trouxeram efetivo demais. Como assim trouxeram efetivo demais? E são palavras dele, fecho aspas. Deputado, nós tivemos a reunião no dia 28, planejamos a desocupação das coisas ilegais, a desmontagem das barracas... 28 de dezembro? 28 de dezembro, sim, senhor. A retirada do ilegal, a desocupação das barracas vazias. Eu relembro que o Exército não tinha autorização para confiscar aquelas barracas. Naquele vídeo que foi mostrado, nós estávamos desmontando uma barraca ali, um toldo de 10 por 10. Então, aquilo ali, nós queríamos que aquilo ali fosse confiscado, porque estava muito prático a gente desmontar e depois a pessoa dona só vir buscar. Entendi. Agora, general, desculpa eu estar me interrompendo, que é por causa do tempo, mas o senhor acabou de falar da reunião do dia 28. E eu tenho aqui a ordem de serviço do dia 29, da Polícia Militar do Distrito Federal. Na ordem de serviço no dia 29, eles não falam só de ações de enfrentamento de um possível comércio irregular. Ele fala de ações de enfrentamento ao comércio irregular na Avenida do Exército e adjacências da Praça dos Cristais, mas também ele fala ações de ordem pública e controle de massas. E no mesmo documento fica dizendo que ficou combinado nessa reunião do dia 28 que a coordenação situacional
será exercida pelo Comando Militar do Planalto do Exército Brasileiro. Então, se estava combinado na reunião do dia 28 e se tinha ordem no dia 29 para que isso fosse feito, o que é que aconteceu que nesse dia o acampamento não foi desmobilizado? Pelo que eu entendo, esse documento é um documento interno da polícia, eu não tive acesso. Eu tive acesso ao protocolo de ação integrada, que é a coordenação entre as instituições, e nesse protocolo falava o 215... Mas no dia 28, nessa reunião, ficou definido que o comando situacional seria do quartel que o senhor era comandante? Não, sim, senhor. Ele ficou coordenando, nós íamos trabalhar em cooperação, que a polícia, juntamente, o primeiro, como o ilegal era o que ia ser retirado, era o DF legal, a primeira instituição a ser empregada E aí o que está registrado no protocolo seria essa situação da atuação do DF legal na retirada do ilegal. Eu vou, general, após a minha fala, eu vou lhe entregar esse documento. Ele fala, inclusive, que o coronel Boeri, que era o chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Planalto, ao qual o senhor era o comandante-geral, seria responsável, participou da reunião, inclusive tratou sobre a desmobilização completa do acampamento. E nesse dia, tanto o coronel Naime, como acho que foi uma outra militar chamada Cíntia, que disseram que o senhor não permitiu a desmobilização, mas o senhor hoje esclareceu muito essa situação porque nos trouxe uma informação nova que o senhor não tinha colocado ainda, inclusive na ida a outra CPI da Câmara Legislativa, que havia uma ordem acima, superior do comando do Exército para não desmobilizar os acampamentos. Aí no dia 8 de janeiro, por conta dos atos de vandalismo, a Polícia Militar do Distrito Federal tentou desmontar o acampamento no setor militar urbano, mas a ação foi realizada só no dia seguinte, a partir de uma ponderação do Exército Brasileiro. Logo após esses atos, o interventor federal Capelli afirmava que a ordem da PM entrar e prender os vândalos, a ordem da PM era entrar e prender os vândalos, mas que o senhor dizia que não permitiria aquela entrada do Exército. O senhor já explicou aqui a sua ideia, que falou com o presidente da República, mas o que eu acho, general, que não ficou muito claro foi como e o porquê foi montada uma fila da Polícia do Exército em frente o local onde os policiais militares do Distrito Federal estavam tentando entrar para fazer essas prisões. O senhor, inclusive a relatora mostrou uma foto. O que é que o senhor pode contribuir sobre isso? Deputado, como eu comentei também nas minhas palavras iniciais, em torno de 21 horas, o comandante do Exército determinou o aumento da segurança do perímetro do SMU para dissuadir o retorno dos manifestantes para o interior da Praça dos Cristais. Então aquela tropa que estava ali estava nas extremidades do SMU e não era de maneira nenhuma para se opor à polícia, era para dissuadir, inclusive que quando tem aquela fotografia, eu estava do lado de fora conversando com o doutor Ricardo Capelli. A gente não vê ninguém, mas enfim, tudo bem, eu vou aceitar as suas colocações, mas o senhor também alegou em algum outro momento que não deu vida fácil aos manifestantes acampados, que pediam esse golpe militar, enfim. E o senhor chegou, inclusive, a autorizar carros de som no acampamento em área militar. Eu queria entender, então, já que eles não tinham vida fácil, que estavam o tempo todo com o Exército tentando desmobilizar, tirar as barracas, por que foi autorizado o uso de carros de som dentro desse acampamento? Esse carro de som, em coordenação com a Secretaria de Segurança Pública, inclusive quem tinha o contato do empresário lá, proprietário, era a Secretaria de Segurança Pública, ele foi autorizado nos dias 2 e 15 de novembro. E aí depois ele não mais participou das atividades dentro do acampamento. É porque é muito sério, sabe, general? Inclusive eu queria lembrar, outros colegas já lembraram, deste acampamento, que foi por alguns momentos protegido, sim, por algumas pessoas do Exército. Saiu uma tentativa de atentado à bomba na noite de Natal no aeroporto de Brasília. Então é algo sério, podiam ter acontecido uma série de mortes e graças a Deus isso não aconteceu. Inclusive, eu queria dizer o seguinte, que acampados em vários momentos gravaram vídeo dizendo que o Exército estava ajudando, o Exército está com a gente, ele está ajudando a montar tenda, barraca, e eu não consigo entender
Por que é que o Exército, em vez de zelar pelo Estado brasileiro, protegeu criminosos e os acolheu em área militar, enquanto em nenhum momento, nenhuma autoridade se manifestou contra isso? Na verdade, o que me parece é que muita gente do Exército Brasileiro não só deu vida fácil a esses manifestantes, mas deu vida boa, vida longa e deu ao golpe um lar, uma casa. E a casa eram os acampamentos em frente aos quartéis. Só no meu minuto final, presidente, eu queria só lembrar que aqui no Distrito Federal, servidores da Secretaria de Educação fizeram uma manifestação pacífica, isso sim ontem, e foram recebidos por alguns policiais militares com gás de pimenta. Então é esse tipo de diferença que a gente vê hoje na nossa sociedade. Criminosos pedindo intervenção federal, crime previsto no Código Penal sendo acolhidos durante 70 dias na porta do quartel-general em todo o país. E professores e servidores da educação pedindo salários justos recebidos ontem com gás de pimenta e bala de borracha. Obrigado, deputado.